Bom, então hoje nós vamos começar realmente a derivadas, né? Então, encerramos a parte de limites na aula passada. Estamos começando nossa segunda unidade com as derivadas. Está visível aí a transparência para você? Sim. Derivadas e taxa de derivação. Definição. Então, a derivada de uma função f em um número a, denotado por f' de a, é dada por essa equação aí. Então, se eu quero calcular a derivada de uma função em um ponto A, eu tenho que calcular esse limite aí, né? Então, esse limite específico é chamado de derivada, né? Então, derivada, na realidade, é um limite particular, né? Então, f' de A é igual ao limite de f de A mais h menos f de A sobre h, quando h tende a zero. Se o limite existir. Então, se o limite existir, esse limite existir, nós temos essa derivada. Falar alguma coisa? Não. Débora? Ok. Derivada e taxa de derivação. Se escrevemos x igual a mais h, então h é igual a x menos a. Então, se eu tenho x igual a mais h, então, isolando h, eu tenho que h é igual a x menos a. E h vai tender a zero se somente se x tende a A, né? Então, para que h tenda a zero, x tem que tender a A, né? Porque eu fico a menos a dá zero. Consequentemente, existe uma fórmula equivalente à fórmula anterior e pode ser escrita dessa maneira. F' de A igual ao limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende a A. Então, nós temos duas fórmulas para calcular a derivada de uma função num ponto, né? Que foi a fórmula anterior, que foi essa daqui, que eu prefiro sempre usar essa, que é mais geral. Então, eu prefiro usar essa fórmula aqui, mas a outra fórmula é equivalente a essa. A gente apenas substitui no lugar de A mais H eu chamo de X, então X é igual a mais H, então no lugar de A mais H eu coloco X, e aí, para que H tenda a zero, isolando o H, né? Então, se X é A mais H, e embaixo eu tenho o H, então isolando H, eu tenho que H é igual a X menos A, então embaixo aparece X menos A. E para que H vá para zero, x tem que ir para zero. Ou x tem que ir para A, né? X tem que tender a A. Então, eu substituo H tendendo a zero por x tendendo a A. No lugar de H entra x menos H, menos A. E no lugar de A mais H entra x. Então, eu tenho duas fórmulas para calcular a derivada da função num ponto. Tanto faz, qualquer uma pode ser usada. A que você achar melhor, se adaptar melhor, você utiliza. Então, eu tenho essa fórmula.
que é equivalente ao anterior, né? Aqui no lugar de x era A mais H, no lugar de x menos A era H, e no lugar de x era H aqui. Então, do mesmo jeito, derivada e taxa de derivação. Continuando, exemplo. Encontre a derivada dessa função, f de x igual a x2 menos 8x mais 9, em um número A. Então, eu quero calcular a derivada dessa função em um número A, ou seja, eu quero saber quem é f' de A. Então, eu quero saber quem é f' de A. Usando a definição, f' de A é limite. Eu vou usar a primeira equação. Quando h tende a zero, de f de A mais H menos f de A sobre H. Então, usando a definição, eu tenho isso aqui. Eu sei que f de x é isso aqui. Eu preciso de f de A e preciso de f de A mais H. Então, dessa fórmula aqui, eu determino quem é f de A. Bem simples, a gente aprende lá no ensino médio. Se f de x é isso, f de A, onde tem x, coloca A, só é substituir. Então, isso aqui é igual a ao quadrado menos 8A mais 9. Então, eu já sei quem é f de A para colocar aqui. Preciso também saber quem é f de A mais H. Então, no lugar de x, eu coloco A mais H. Então, é f de A mais H. Então, onde tinha x, entrou A mais H. Então, vai entrar A mais H aqui. Vai ficar A mais H ao quadrado menos 8 no lugar de x, A mais H, mais 9. Então, pronto. Agora é só substituir essas duas funções aqui na fórmula. Então, f' de A vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de f de A mais H, que é isso aqui. Aqui eu já vou desenvolver o produto notável, viu? Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Então, aqui vai ficar A ao quadrado mais 2AH mais H ao quadrado. Então, fiz o produto notável aqui. Aqui eu vou fazer a distributiva. 8 vezes, menos 8 vezes A e menos 8 vezes H. Então, vai ficar menos 8A menos 8H. Fiz a distributiva aqui. Mais 9. Então, completando, mais 9. Agora, essa outra parte aqui, menos f de A. Então, é menos todo f de A. Então, é menos tudo isso aqui. Então, fica menos A2, menos com menos, mais 8A, menos com mais, dá menos 9. Então, é menos todo f de A. Então, muita gente se atrapalha com isso aqui. Esquece que esse menos é toda a função e acaba botando o menos só no primeiro termo. Então, é menos toda essa função aqui. Então, vai ficar menos então, fica menos A2 A2 menos com menos fica mais 8A e menos com mais fica menos 9. Tudo isso sobre H. E agora, tem termos aqui que vai se anular. A2 com menos A2. Eu vou até mudar de cor para não confundir. Vou botar um azulzinho.
Então, A2, corto com menos A2, menos 8A com mais 8A, mais 9 com menos 9, e acabou, né? Acabou. Não tem mais nada para se cortar. Então, continuando. F' de A é igual a limite, quando H tende a zero, de 2AH mais H2 menos 8H. Todos os termos que sobraram sobre H. Observe que tem H aqui, H aqui, H aqui e H aqui. Então, eu posso botar fator comum em evidência, aqui em cima. Então, eu tenho limite, quando H tende a zero, H em evidência, sobra 2A aqui, um H está fora, mais, aqui é H vezes H, um saiu, sobrou outro dentro. Então, tem um H aqui, menos 8, porque o H está fora aqui. Se eu fizer a distributiva, volta a ser a mesma coisa. Então, se eu fizer a distributiva, 2AH, H ao quadrado, menos 8H. Então, eu tenho, olha, H multiplicando aqui em cima e H dividindo aqui embaixo. Então, eu posso cortar esse H com esse H aqui. Isso sobra limite, quando H tende a zero, de 2A mais H menos 8. Então, ficou aqui um polinômio. Então, o limite de uma função polinomial, eu posso substituir direto. Então, tem H, eu boto 0. Então, aqui vai resultar em 2A menos 8, né? Porque aqui vai dar 0. Então, a resposta, 2A menos 8. Então, está aí a resposta final. Então, F, concluir, vou escrever aqui, logo, F' de A é igual a 2A menos 8. Então, está aí a minha resposta final. Então, a derivada dessa função aqui no ponto A é 2A menos 8. Então, essa é interessante entender, fazer a derivada em um ponto. Por quê? Porque se eu quiser saber qual é a derivada dessa função aqui em 2, a derivada dessa função em 2, no lugar do A, coloca 2. Então, é só ficar 2 vezes 2 menos 8. Vai ficar 2 vezes 2 menos 8. Isso dá igual a 4 menos 8, que dá igual a menos 4. Se eu quero saber a derivada dessa função em 3, então eu pego aqui, no lugar de A, coloco 3. 2 vezes 3 menos 8. Isso dá igual a 6 menos 8, que dá igual a menos 2. E assim por diante. Ou seja, eu apenas calculo uma única vez a derivada da função para um ponto A qualquer, e aí esse A eu posso transformar em qualquer número, qualquer valor que eu tenho a derivada. Só é substituir aqui na fórmula que eu achei final. Observe que essa função é diferente dessa. Essa aqui é uma outra função. Aqui é a função normal, função dada. Aqui é a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função é 2A menos 8. É a derivada dessa função no ponto A. Alguma dúvida?
Não. Continuando. Um outro exemplo. Encontre uma equação da reta tangente. Agora eu quero uma equação da reta tangente à parábola y igual a x2 menos 8x mais 9. Observe que é a mesma equação anterior. x2 menos 8x mais 9. No ponto 3 menos 6. Então, observe que eu já estou misturando os assuntos. Eu quero reta tangente. Eu quero reta tangente. Encontre uma equação da reta tangente. Nós sabemos, nós vimos que uma reta, a reta tangente, nada mais é do que o limite daquela função se aproximando do ponto específico, né? Lá no início, na primeira aula, a gente viu isso. Esse limite particular chama-se derivada. Então, para eu calcular a reta tangente, eu preciso do coeficiente angular da reta, que nada mais é do que a derivada dessa função. Então, para calcular uma reta tangente, nós temos aquela fórmula y menos y0 igual a m, que foi dado na primeira aula, vezes x menos x0. Eu disse que vocês tinham que lembrar dessa fórmula até o final do curso. Essa é a equação da reta. Para eu calcular essa equação da reta, eu preciso do coeficiente angular, que é m. E nesse caso, para a reta tangente, esse m nada mais é do que a derivada dessa função aqui. Ou seja, nada mais é do que a derivada, eu, em vez de chamar de y, eu vou dizer que é f, né? F de x igual a x2 menos 8x mais 9. Então, nada mais é do que a derivada dessa função no ponto específico, para x igual a 3. É a derivada dessa função em 3. Então, esse m é a derivada dessa função no ponto 3. Então, eu vou calcular a derivada dela no ponto A qualquer primeiro, e depois eu substituo por 3, ok? Então, eu vou fazer isso. Vou calcular f' de A, que nada mais é do que o limite, quando h tende a 0, de f de A mais h, menos f de A, sobre h. Então, usar aquela fórmula lá inicial da aula de hoje. F' de A é igual ao limite, quando h tende a 0, de f de A mais h, menos f de A sobre h. Então, é importante vocês sempre escreverem a fórmula principal primeiro, para depois começar a resolver, para não se atrapalhar. Então, para eu fazer isso aqui, eu preciso de f de A mais h e de f de A. Então, usando essa fórmula aqui, eu sei que f de A é só colocar no lugar do xa. Então, fica A2 menos 8A mais 9. E f de A mais h é igual a A mais h ao quadrado menos 8A mais h mais 9. Então, substituo onde tem x por A mais h. Então, A mais h ao quadrado menos 8A mais h mais 9. Então, substitui tudo aqui na fórmula. Eu vou ter limite, quando h tende a 0. Já vou também desenvolver o produto notável. Então, por isso que eu vou botar esse traço bem grande. Que aqui vai ficar, que é esse aqui. Já vou fazer o produto notável. A ao quadrado mais 2AH mais H ao quadrado, né? Que é quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Então, fiz esse termo. Agora, esse termo aqui, menos 8A, menos 8H. Menos 8A.
menos 8A, menos 8H. E mais 9. E aqui só é repetir esse termo aqui, lembrando que é menos tudo isso aqui. Então, vai ficar menos A2 mais 8A menos 9. Então, eu inverto o sinal de tudo. É menos, quem é mais vira menos, quem é menos vira mais. Tudo sobre H. Corto os termos iguais com sinais trocados. Então, A2 com menos A2, menos 8A com mais 8A e mais 9 com menos 9. Pronto. Agora vai ficar F' de A é igual a limite quando H tende a zero de 2AH mais H2 menos 8A, 8H sobre H. Coloca H em evidência, isso é igual a limite quando H tende a zero, H em evidência, sobra 2A mais H menos 8. Tudo sobre H. Esse H corta com esse H. Isso é igual a limite, quando H tende a zero, de 2A mais H menos 8. Substituo H por zero, sobra 2A menos 8. A resposta final, 2A menos 8. O meu A, nesse caso, é o 3. É o F de 3. Então, meu M aqui vai ser igual a 2 vezes 3, no lugar de A eu coloco 3, né? 2 vezes 3, menos 8, que resulta em 6 menos 8, que dá menos 2. Então, meu M é menos 2. Acabou-se, agora é só substituir. Porque o Y0 está aqui, ó. Aqui é Y0 e aqui é X0. Então, aqui, além de A, é o meu X0, né? Então, só é substituir na fórmula agora. Vou fazer aqui em cima. Então, vai ficar Y menos Y0. Y0 é menos 6, então menos com menos fica mais 6. Igual, o M é menos 2, vezes X menos X0. X0 é 3, então fica menos 3. Então, observe. Eu preciso saber derivar para poder achar o M. O meu objetivo da derivada é achar o M, porque a equação da reta tangente é dada por essa fórmula aqui. Então, a derivada serviu apenas para eu achar o M, porque tudo é dado. É dada a equação, que eu acho o M através dessa equação, da derivada dessa função aqui, e tem os pontos x0 e y0. Faltava o M. O M eu achei através da derivada. Então, acabou-se. O y vai ser igual... Normalmente, a gente representa a equação isolando o y, né? Então, aqui vai ficar menos 2x. Menos 2x. Aqui vai ficar mais 6. É menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E esse mais 6 que mudou de lado, estava no primeiro membro, passou para o segundo membro, fica menos 6, né? Era mais 6, vem para cá com menos 6. Então, a resposta final, minha equação ficou y igual a menos 2x. Tá aí a resposta. Equação da reta a essa parábola no ponto 3 e menos 6. Tá aqui a resposta. Alguma dúvida? Débora? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então tem que fazer dessa maneirinha, viu?
querendo fazer de forma direta, não. Não pode chegar aqui e querer usar as propriedades da derivada que vocês aprenderam no semestre passado. 2x menos 8 e acabou-se. Não. Tem que usar a definição de limite. Taxa de variação. Então, taxa instantânea de variação. Então, nós já trabalhamos com a reta tangente e agora vamos ver a velocidade instantânea, né? Então, nós vimos que a velocidade instantânea era variação do espaço sobre a variação do tempo, que a gente tinha essa fórmula aqui, que é a mesma coisa escrever como uma derivada. Então, aqui mudamos nosso ponto de vista e deixamos o número a variar. Se substituirmos a na equação da derivada em um ponto por uma variável x, obtemos a derivada da função em relação a x, né? Então, f' de x é igual ao limite de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então, nós temos a mesma equação anterior, só que no lugar do a, agora a gente usamos x. Por quê? Porque agora eu quero por uma função qualquer, eu não quero a derivada em um ponto. Antes era no ponto a. Eu queria a derivada em um ponto a específico. Agora eu quero a derivada da função, de forma geral. Ou seja, eu quero a derivada da função em x mesmo. Depois, se eu quiser o ponto, é só derivar, ou é só substituir o ponto no lugar do x. Então, é a mesma equação, só que agora, no lugar do a, é o x que a gente tem. Então, é a mesma forma. Então, f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Exemplo. Então, eu tenho essa função aqui, x3 menos x, eu quero a derivada f' de x. Então, do mesmo jeito, para eu calcular a derivada, eu coloco a fórmula geral. Então, f' de x nada mais é do que limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, primeiro passo, escreva a fórmula. Para eu escrever essa fórmula aqui, para desenvolver essa fórmula, eu preciso saber quem é f de x, que já está aqui, f de x já foi dado. Mas eu ainda preciso do f de x mais h. Então, vou escrever aqui em cima. F de x mais h. Então, quem é f de x mais h? No lugar do x, entra x mais h. Então, onde tinha x, fica x mais h. Onde tem a x, fica x mais h. Então, isso aqui vai ser igual a x mais h x mais h elevado a 3, no lugar de x entrou x mais h. Então, x mais h elevado a 3, menos x mais h. Lembra de botar parênteses, porque senão vai ficar só o menos x, se não botar parênteses. Então, é menos tudo que era x. O x agora é x mais h, então, menos x mais h. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a 3, menos x mais h, menos o f de x, que é isso aqui. Então, eu vou botar entre parênteses o f, viu? Que é x3 menos x. Eu coloquei entre parênteses porque esse menos aqui é menos toda a função. Se eu não boto parênteses, ia ficar só menos, só o x3. Aqui eu vou ter que desenvolver o produto notável, né?
produto notável de x mais h elevado a 3. Vou escrever aqui fora. X mais h elevado a 3 nada mais é do que cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais cubo do segundo. Então, só desenvolvendo esse produto notável aqui, que é o produto notável de A mais B elevado a 3. Então, é cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Então, tem que lembrar, isso aqui é coisa lá do ensino médio. Então, aqui vai ficar f' de x igual a limite quando h tende a zero. Vou botar um traço bem grande, porque a equação é grande. Vamos ver se cabe, né? Então, essa primeira parte aqui, né, que é o x mais h elevado a 3, fica x3 mais 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h3. Então, esse primeiro termo. Esse aqui é só a distributiva, menos x menos h. Aqui também é só a distributiva, menos x3. Menos com menos fica mais x. Tudo isso sobre... Inserir, botar o h aqui embaixo. Ô, Tudo isso sobre professor, h. Oi. o menos da função mais o menos da derivada não ficava mais, não? Isso. Fica mais. Mas você colocou Cadê? menos. Aonde? Ali, Aqui, depois de x mais h, então, aí... menos é isso. Menos da função. É isso aqui, menos aqui. O x é positivo aqui. Então, menos com mais, dá menos. Menos com esse menos, e dá mais aqui. Mas ele... Ah, é porque tá né, um menos lá na função lá, f de x menos x ao cubo, Não, não. ou não F é de o menos? x é Ah, é igual a igual. x, é igual. F de x é igual a x Ah, ao cubo menos x. é porque tá apagadinho o É igual. igual. Aqui Foi é mal. igual. Então, continuando. Então, aqui é um igual. Igual. Então, continuando. Sempre vai ter elementos para cortar depois que eu desenvolvo aqui. Então, x3 vai embora com menos x3. Menos x vai embora com mais x. Eu acho que acabou, né? Acabou. 3x2h, não tem nada. 3xh2 não tem nada. H3 e menos h. Pronto. Então, cortei os... Normalmente, sempre corta os termos que não tem h. x3 com x3, menos x com mais x. Os termos que não tem h sempre corta, porque eu tenho que colocar fator comum em evidência para me livrar desse zero aqui embaixo. Então, vai ficar aí. F' de x igual a limite quando h tende a zero. Fator comum em evidência. Vou botar já fator comum em evidência, viu? Que tudo tem h. Tem h aqui, h aqui, h aqui, h aqui. Então, colocando o fator comum em evidência, vai sobrar 3x2 desse aqui, mais 3x apenas um h, era h2, fica um aqui, o outro está fora, mais era h3, como um saiu, então ficou h2, menos era 1h, esse 1h saiu, então só fica o número 1. Porque quando eu faço a distributiva, h vezes menos 1 dá menos h.
Então tem que lembrar disso, né? Esse termo saiu, fica 1. Tem gente que quer botar 0. Tira esse H e quer botar 0. Não. Porque aqui é uma multiplicação. Então, H vezes menos 1 dá menos H. Tudo isso sobre H. Então, agora eu posso cortar esse H de cima com esse H de baixo. Aqui fica limite, quando H tende a 0, de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. Então, um polinômio. Se é um polinômio, eu posso substituir direto. No lugar de h, eu coloco 0. Então, aqui vai zerar, né? Porque botou 0 no lugar de h. E aqui também zera. No lugar de h entra 0. Sobra 3x2 menos 1. Então, a resposta, 3x ao quadrado menos 1. Está aí minha resposta. Meu f' de x é 3x2 menos 1. Alguma dúvida? Então, calcular a derivada pela definição é fazer isso aí. Então, tenho que partir da fórmula, da definição do que é derivada. Derivada é um caso particular de limites. Então, eu tenho que partir dessa fórmula. Tem lá na questão, calcule a derivada de tal função usando a definição, é para calcular dessa maneira. Teorema. Se f for diferenciável em A, então f é contínua em A. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Então, toda função diferenciável no ponto A, ela é contínua no ponto A. Derivada de ordens superiores. O que eu quero dizer isso? Uma função que é derivável, ela gera uma outra função, que é chamada de f'. Essa outra função também é derivável. Então, eu vou ter uma derivada superior à anterior, né? Então, eu tinha uma derivada primeira, eu vou ter uma derivada segunda. Gero outra função que também pode ser derivada e assim por diante. Então, se f for uma função diferenciável, ou seja, derivável, então sua derivada f' também é uma função, de modo que f' pode ser sua própria derivada, ter sua própria derivada, né? Então, eu tinha f, gerei a f'. A f' também pode ter sua derivada, que a gente vai chamar, vai derivar, a gente botou aqui entre parênteses, está colocado aqui entre parênteses, eu estou derivando essa função. Ainda está aí, Débora? Uhum. Tá transmitindo. Está transmitindo, né? Aqui deu uma caída, eu tenho que voltar. Então, derivada de ordem superior nada mais é do que derivar uma função que já foi derivada, né? Então, eu tinha uma derivada, a primeira vez ela, gerei outra função. Peguei essa função, derivei de novo. Aí eu fiz a derivada segunda, que gera outra função, que eu posso continuar derivando, né? Fazer a derivada terceira, derivada quarta, e assim por diante.
Aí. Então, observe que eu gerei uma função f' e vou derivar essa função f'. E aí gera a função f duas linhas, que é a derivada segunda. Esta nova função f duas linhas é chamada de segunda derivada ou derivada de ordem 2, de f. Usando a notação de Leibniz, escrevemos a segunda derivada de y igual a f de x como eu posso escrever dessa maneira. Usando a notação de Leibniz, a derivada primeira é dy dx, a derivada segunda, eu estou derivando a derivada primeira, fica de 2y dx2. Então, é a derivada segunda. Então, eu tenho, se eu quiser derivar de novo, eu posso fazer a derivada dessa derivada aqui, fazer a derivada terceira. Então, isso aqui é igual a f duas linhas de x. Se eu derivar de novo, ou seja, eu vou derivar essa daqui agora, d2y dx2, isso gera o d3y dx3, que é a derivada terceira, que é f 3' de x. Se eu quiser derivar mais, faço a derivada dessa daqui, d3y dx3, que vai gerar a d4y dx4, que a partir de 4 eu não boto mais 4 linhas, né? Aqui eu coloco f entre parênteses o número 4. X, porque senão ia ficar um monte de tracinho e a pessoa ia acabar se atrapalhando. Então, os traços eu coloco só da primeira até a terceira. A partir da 4 é entre parênteses o número 4, entre parênteses o número 5 e assim por diante. Ok? Então, exemplo. Agora eu quero fazer a derivada segunda dessa função aqui, da função que a gente acabou de fazer lá, a derivada primeira. Então, como é que a gente faz isso? Então, primeiro, para eu chegar na derivada segunda, eu tenho que fazer primeiro a derivada primeira. Então, primeiro eu tenho que calcular o f' de x, que é igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Como a gente já fez isso aqui, eu não vou perder tempo fazendo de novo, viu? Então, essa é a mesma que a gente já fez nesse instante. Isso aqui resultou em 3x ao quadrado menos 1. Essa derivada primeira resultou nisso. 3x ao quadrado menos 1. Para eu fazer a derivada segunda, então eu vou fazer agora a derivada dessa função aqui. Então, a f duas linhas de x vai ser o limite quando h tende a zero, de f', antes era f, a derivada primeira era f. A derivada segunda vai ser a derivada da derivada primeira. Então, f' de x mais h menos f' de x sobre h. Então, eu tenho um f' aqui. Isso aqui é f'. Eu tenho f' de x, que resultou em 3x2 menos 1. Para eu ter f', eu preciso de f' de x mais h. No lugar de x, eu coloco x mais h. Então, vai ficar 3x mais h elevado a 2 e continua, né? Menos 1. Menos 1. E agora é só substituir o f' de x mais h, que é isso aqui, e o f' de x, que
é isso aqui, que foi resultado da primeira derivada, que a gente já calculou antes, por isso eu não calculei tudo de novo, né? Então, substituindo, eu vou ter limite, quando h tende a zero, vou ter um traço maior, porque eu já vou fazer também o produto notável aqui, viu? Então, aqui dá quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo, tudo isso vezes 3, viu? Então, vai ficar 3 quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes 3, então vai dar 6 xh, mais 3 vezes o quadrado do segundo, 3h2, menos 1, aí menos da fórmula, 3x menos 1, já vou colocar, né? Então vai ficar menos 3x2, e menos com esse menos aqui, mais 1. Corto os termos iguais com sinais trocados, né? Então, 3x2 menos 3x2 vai embora. Menos 1 com mais 1 vai embora. Sobrou esses dois termos aqui. Então, f duas linhas de x é igual a limite, quando h tende a zero, de 6xh mais 3h ao quadrado sobre h. Coloco o fator comum em evidência, limite, quando h tende a zero, h em evidência, sobra 6x do primeiro termo, mais 3h do segundo, né? Que era h2, um h está aqui. Posso cortar esse h com esse h. Resulta em limite, quando h tende a zero, de 6x mais 3h. Substituindo h por zero, resposta 6x. Então, a derivada segunda é igual a 6x, ou seja, a derivada primeira é essa daqui, que a gente calculou na atividade anterior, no exemplo anterior, e a derivada segunda, o f duas linhas de x, é 6x. Se eu quisesse a derivada terceira, derivaria esse termo aqui, tudo de novo, e eu ia achar f3', e assim por diante. Acho que acabou. Então, a nossa aula foi isso aí. Alguma dúvida, Débora? Não. Eu só Não, queria que o né? senhor desse um exemplo de derivar negócio envolvendo trigonometria. Trigonometria, Será que é possível? a gente vai chegar lá ainda. Ah, tá bom. Tem que ser com calma. Tem que ser com calma. Tem que aprender o básico primeiro. Na próxima aula, eu acho que a gente já fala sobre derivadas trigonométricas, para a gente andar um pouco mais. Mas, por enquanto, vamos com calma. Deixa eu parar de gravar aqui. Interromper a gravação. Vai chegar no final da aula, o computador ficar